Amém? Vamos nos sentar aos pés do Senhor para ouvir a palavra, para ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. Vocês que estão aqui presencialmente, nossa amada Beth que está no Skype, todos que vão ouvir através do YouTube, através de um CD de palavra, através da comunidade Tesouro de Deus, através do blog, através do Facebook, através do WhatsApp, todos os apps da vida. Brincadeirinha. Vamos lá, então eu peço realmente em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, fale aos corações de todos que vão ouvir, porque Deus ama todos igualmente e quer ministrar ao coração de todos igualmente. Amém? Abra o seu coração para o que Deus tem para falar essa noite. Ele quer compartilhar o coração dele. Então vamos abrir no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1 a 15. Juízes, capítulo 3, versículo 1 a 15. Vou começar a ler. Quem tem a Bíblia, abra, acompanhe. Juízes, capítulo 3, versículo 1 a 15. Antes de eu começar a ler, eu só vou dizer que isso está acontecendo num período em que o povo de Deus estava sem rei. Não tinha rei reinando nessa época. E o povo de Deus, apesar das advertências de Deus, estava sendo um povo rebelde. Um povo que depois que Josué morreu e todos os anciãos que estavam liderando o povo junto com Josué morreram, esse povo começou a se desviar da vontade de Deus, dos ensinamentos de Deus. E aí Deus, vez após vez, levantava juízes para estar trazendo a vontade de Deus e levando o povo de Deus ao arrependimento e lutar e pelejar pelo povo de Deus contra os povos inimigos. Mas quando o juiz morria, então o povo de Deus voltava a ficar rebelde. Aí Deus levantava outro juiz e assim foi vez após vez nesse período. E aqui no versículo 3 começa assim: são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate, estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos.
Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Até aí. O que nós vemos aqui, antes de eu começar a ministrar a palavra que o Senhor quer ministrar, nós vemos que o povo de Deus habitava em meio a povos iníquos. O que significa isso? Que o povo de Deus tinha sido ensinado pelo próprio Deus através dos sacerdotes a terem princípios, costumes e escolhas segundo o coração de Deus. E Deus permitiu que eles habitassem em meio aos povos que não tinham temor de Deus, que não serviam a Deus, que adoravam outros deuses, que cometiam coisas abomináveis ao coração de Deus e que magoavam o coração de Deus. Nós vemos isso falando no versículo 5, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. E Deus permitiu isso com um propósito, para provar o povo dele. O que é provar? Para ver se o povo dele, mesmo habitando em meio aos povos que tinham costumes estranhos e abomináveis a Deus, eles se manteriam em santidade, eles se manteriam obedientes a Deus, eles se manteriam servindo, obedecendo e amando a Deus acima de tudo e de todos. Mas não foi isso que aconteceu. O povo de Deus se tornou rebelde. E habitando juntamente com esses povos que faziam coisas abomináveis ao coração de Deus, eles se renderam a esses costumes e fizeram aliança com esses povos. Fizeram aliança com esses povos quando eles deram as suas filhas para se casar com os filhos desses povos. E quando tomaram dos filhos desses povos para se casarem com as suas filhas, eles fizeram aliança com esses povos. Porque casamento falava de aliança entre famílias. Então eles se misturaram. Eles misturaram o que era santo de Deus com o profano. Eles misturaram o que era separado para Deus com aquilo que não era de Deus. Mas houve um momento, então, que eles reconheceram que eles tinham feito o que era mal perante Deus. E eles se arrependeram. E aí eles clamaram perdão de Deus. E Deus, então, ouviu o clamor deles e levantou, então, um juiz chamado Otniel, que julgou o povo de Israel e pelejou contra os inimigos de Israel e prevaleceu. E por causa disso houveram tempos de paz, 40 anos de paz sobre Israel. Mas passado esse tempo, Otniel faleceu e sem juiz, o povo novamente começou a agir de forma iníqua, se misturando com o que é profano, se misturando com o que não é de Deus, magoando o coração de Deus. E aí novamente eles se arrependeram e pediram perdão a Deus, e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então Deus novamente levantou um outro juiz chamado Eude. Chamado Eude. Eglon era o rei ímpio, chamado Eude. E Eude então foi usado novamente por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos povos inimigos.
Essa é a história que acontece aqui, no geral. Mas agora nós vamos esmiuçar. Nós vamos entrar mais a fundo no que Deus está falando aqui. O título da palavra, para quem gosta de títulos, é Amor, a maior arma na guerra espiritual. Amor, a maior arma na guerra espiritual. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto que nós lemos é que Deus ele expressa o seu grande amor em meio às circunstâncias mais difíceis que nós passamos. Essa geração de filhos de Deus que nós lemos aqui era uma geração que ainda não tinha experimentado o Deus de amor que se revela no meio de guerras e embates da vida. Nós lemos aqui em Juízes 3, de 1 a 4, que Deus estava ensinando a eles a guerrearem. Porque só quem tinha aprendido a depender do amor e do poder de Deus em meio à guerra eram os seus antepassados. Essa geração ainda não tinha aprendido a passar pela guerra, pelos momentos difíceis da vida e depender do amor e do poder de Deus. Essa geração tinha ouvido falar quem era Deus através dos seus pais, dos seus avós, mas não tinham ainda experimentado o amor e o poder de Deus no meio da guerra, das tribulações, das perseguições, dos momentos difíceis. Porque nós não enfrentamos momentos difíceis na vida só aprendendo com o testemunho do outro, só ouvindo o que o outro passou. Isso nos encoraja, mas nós precisamos experimentar o poder e o amor de Deus em meio aos embates da nossa própria vida. E essa geração não tinha aprendido isso ainda, diz aqui em Juízes 3, que nós lemos. Era uma geração que ainda não tinha aprendido a guerrear com as armas de Deus. Tinha visto e ouvido falar que seus pais, seus antepassados haviam guerreado e prevalecido com as armas de Deus, mas eles não sabiam ainda isso. Era uma geração que ainda não tinha sido provada por Deus e aprendido a firmeza de escolher segurar a maior arma de guerra que existe nos embates da vida. E você me pergunta, qual é, pastora, a maior arma de guerra que nós podemos aprender de Deus a usar nos embates da vida? É esta: escolher com perseverança continuar amando a Deus e se deixar ser amado por Ele a despeito das lutas e das tribulações, nunca duvidando da fidelidade e da grandiosidade e da paternalidade do amor de Deus. Você pode perder tudo, como Jó perdeu: casa, filhos, esposa, posição, dinheiro. Mas ele ganhou algo muito maior. Ele ganhou a frase que ele fala no final de Jó: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Em meio a tudo que eu perdi, eu entendi que o que eu não posso perder é o meu relacionamento contigo e a dependência do teu amor. Nada substitui o aprendizado da dependência do amor de Deus. Nada substitui um relacionamento em que nós passamos a conhecer quem é Deus. Não podemos viver de quem os outros falam quem é Deus. Eu sei que Deus é amor. Por quê? Porque eu vi Ele agindo com amor na vida de fulano. Eu sei que Deus é de paz, porque eu vi Deus dando da paz na vida do fulano. Deus é um Deus pessoal. Ele quer se revelar em todo o seu amor, em toda a sua paz, na sua vida.
nos seus dilemas, nos seus embates da vida, nos vales que cada um passa. Deus permitiu que no meio deles estivessem povos e príncipes ímpios. Nós lemos aqui que Deus permitiu que eles habitassem no meio de povos e príncipes que não amavam nem temiam a Deus. E foi permissão de Deus. Deus queria ensinar a eles que eles podiam viver no meio de povos ímpios sem se contaminarem. Deus queria ensinar para eles que eles podiam continuar vivendo uma vida santa, fiel, de obediência a Deus, sem odiar e discriminar os que habitavam ao redor deles. Nós não somos chamados a odiar e a discriminar ninguém. Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado. Eles não aprenderam que eles podiam ter sido uma influência poderosa nas mãos de Deus para aqueles povos. E ao invés deles se contaminarem com os costumes daqueles povos, eles poderiam ter sido instrumentos nas mãos de Deus para derramar e expressar os princípios e os ensinamentos maravilhosos de Deus para aqueles povos. Mas eles não entenderam isso. Nós podemos permanecer vivendo segundo o coração de Deus, obedientes à palavra de Deus, obedientes aos ensinamentos de Deus, na força que vem de Deus, mesmo em meio aos apelos de uma sociedade corrompida. Estamos vivendo no meio de uma sociedade corrompida, concorda? É marido traindo a mulher, é a mulher traindo o marido e achando isso natural. São pais espancando filhos, filhos espancando pais e isso se tornou natural. Jovens falando entre 10 palavras, 9,5 palavrões e achando isso natural. Enganando, ficando com troco que é do outro, sonegando imposto, fazendo tudo errado, isso se tornou normal. E ainda falam que o mundo é dos espertos, e eu concordo. O mundo que jaz no maligno é dos espertos. O reino de Deus é dos humildes, obedientes ao Senhor. E a igreja de Cristo, que é o povo de Deus, independente da denominação, não pode se moldar aos costumes do mundo. O mundo precisa ver os costumes, os princípios, as escolhas de viver em santidade dentro da igreja. Nós só vamos amar as vidas de verdade quando elas poderem ver em nós que nós não mentimos. Que nós honramos e amamos os nossos pais. Que nós criamos os nossos filhos no temor do Senhor. Que nós não passamos por cima de ninguém para ser promovido no trabalho. Que nós não sonegamos impostos para não ver o nosso dinheiro escoando. E tantas outras coisas mais. Que nós não amaldiçoamos aquele que fala mal da gente, mas amamos e oramos por eles. Que nós não nos vingamos, nem tentamos retribuir na justiça humana, mas entregamos tudo nas mãos de Deus, que é justo. As vidas só serão amadas pela igreja quando essas vidas verem o diferencial dentro da igreja. Ser testemunho do amor e da santidade de Deus é um chamado para o povo de Deus. E o povo de Deus só ama as vidas se dispor a ser um testemunho do amor e da santidade
de Deus. Deixa marcado aí em Juízes. Vamos abrir em 1 João. Está antes de Apocalipse, lá no final da Bíblia. 1 João 2, de 3 a 6. 1 João 2, versículo 3 a 6. O amor era uma arma de guerra. Pagar com a mesma moeda não é uma arma de guerra. Amaldiçoar não é uma arma de guerra. Tentar prevalecer a tua vontade não é uma arma de guerra. Fazer justiça com as próprias mãos não é uma arma de guerra. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. E a nossa vitória ela é ganha no espiritual, não no mundo natural. No natural nós temos que amar, no mundo espiritual nós temos que guerrear. E olha o que diz aqui em 1 João 2, de 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido a Deus, no caso a Jesus Cristo, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Você só é reconhecido como aquele que conhece verdadeiramente a Deus e a Jesus Cristo se você guarda os seus mandamentos em toda a sua palavra. E continua aqui no versículo 4. Aquele que diz, eu conheço a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, isto é, em Deus, deve também andar assim como Jesus andou. Você quer saber como Jesus andou aqui na terra? Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estava falando para uma conhecida do WhatsApp só, e falando sobre criação de filhos. E um conselho que eu dei é, toda vez que você for tomar uma atitude, no caso era correção de filho, se coloque no lugar de Jesus como se fosse Jesus ali. E pergunte se ele faria isso. Toda escolha que nós fizermos, toda decisão que nós tomarmos, toda atitude deve ser colocada dessa seguinte maneira: Jesus no meu lugar faria isso? Se Jesus estivesse agora fisicamente olhando eu fazendo isso, eu estaria agradando ele? A paz de Deus seja o árbitro em seus corações? Será que ao fazer o que eu estou fazendo, isso está trazendo paz ao meu coração diante de Deus? Não tem como dizer que conhece a Deus e ao Senhor Jesus se nós não obedecemos e vivemos os seus mandamentos na sua palavra. Também em 1 João, capítulo 3, versículo 23, olha o que fala. 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Primeiro, não é uma sugestão, é uma ordem. Segundo, é uma ordem de Deus para duas coisas: que nós creiamos no seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Também em 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 3. Capítulo 5, versículo 2 a 3 diz assim, de 1 João. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus
mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como é que você sabe que você está amando o próximo, está amando um filho de Deus? Quando você obedece os mandamentos de Deus. Porque se você tem uma vida, um relacionamento com Deus e aprende a obedecer a Deus, você não vai conseguir odiar, você não vai conseguir xingar, você não vai conseguir desejar o mal, você não vai conseguir trair, você não vai conseguir enganar o próximo. Em 2 João, e não tem capítulo, é só versículo, porque é uma carta pequena. Em 2 João, versículo 6, diz assim: e o amor é este. O que é o amor? Que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Quando você anda, não só ouve falar, mas andar fala de um viver diário. No amor de Deus, você obedece e pratica os ensinamentos de Deus. Por isso que é o evangelho do amor. Não é o evangelho da cobrança. Não é o evangelho da destruição emocional. Não é o evangelho da religião, dos rituais, do legalismo. É o evangelho do amor. Porque só quando você está mergulhado em um relacionamento de amor com Deus, você consegue viver a palavra dele. A sociedade que está corrompida pelos princípios malignos precisa ver um testemunho de amor em cada filho de Deus. Um amor que persevera, um amor que se rende a Deus diariamente, um amor que expressa com escolhas práticas, segundo o coração de Deus, e não só com um discurso bonito. O mundo não precisa mais de discurso bonito, nem de pregações bonitas. O mundo precisa ver na prática o que se tem pregado. O mundo precisa chegar na igreja e ser acolhido e abraçado. Venha como estás, porque a transformação vem de dentro para fora. Aquele que chega de bermuda, chinelo e camiseta não pode ser deixado de canto porque não está de terno e gravata. A prostituta que entrar na igreja vestida quase de calcinha e sutiã não precisa ser colocada de lado porque não está com uma saia até os pés. Vamos parar de hipocrisia. O mundo precisa encontrar amor dentro do povo de Deus. Jesus amava as prostitutas, ele abominava a prostituição. Jesus amava os bêbados, ele abominava a bebida que tirava a pessoa do sério. Jesus amou Zaqueu, que era um pilantra que cobrava impostos e roubava aos outros. E foi até a casa de Zaqueu para comer com Zaqueu, sentar à mesa de Zaqueu. E aí Zaqueu viu o amor de Deus na vida de Jesus. Então diz que naquele dia chegou salvação naquela casa. E Zaqueu se converteu e se arrependeu de todo o dinheiro que ele tinha roubado. E sabe o que ele fez? Ele foi de porta em porta devolver o que ele tinha roubado. Mas se Jesus tivesse falado, eu não vou entrar na casa de Zaqueu porque Zaqueu é pecador, nem vou comer com ele. Não tinha entrado salvação naquela casa. A igreja está fazendo acepção de pessoas e o amor não faz acepção de pessoas. O amor condena o pecado, não o pecador. O amor ama o pecador e com o amor vai mostrando a ele que o pecado está destruindo ele. Voltemos ao evangelho do amor.
evangelho que ama. O amor é a maior arma de guerra espiritual que o Senhor coloca nas nossas mãos. Quando nós amamos uma vida, nós desarmamos as trevas. Prevalecer em meio à guerra não é isenção de lutas nem de problemas. Prevalecer em meio aos embates da vida é permanecer no amor de Deus. Nunca duvidar do seu grande amor por nós. E escolher amar as vidas com o amor de Deus, sendo esse nosso alvo diário. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. A segunda coisa, voltando lá para Juízes 3, abre novamente lá em Juízes 3, é que o ato de amar envolve escolhas de obediência e confiança no Deus de toda a sabedoria. Não tem como você confiar no amor de Deus, experimentar o amor de Deus e continuar escolhendo desobedecer a esse Deus. Não tem como. Quem escolhe continuar desobedecendo é porque nunca experimentou verdadeiramente um Deus extraordinariamente amoroso. Olha o que diz lá em Juízes 3, de 5 a 7. Aqui fala que o povo de Deus habitava junto com os filhos, junto com o povo cananeu, eteu, amorreu, ferezeu, heveu, jebuseu, que eram povos ímpios, que não temiam nem amavam a Deus. E ao invés de eles se manterem em santidade, amando e obedientes a Deus, o que eles fizeram? Pegaram as suas filhas para se casar com os filhos desses povos. E pegaram os filhos desses povos para se casarem com as suas filhas e tomaram as filhas desses povos para se casarem com seus filhos. Ah, o que tem, pastora? É misturar o santo com o profano. Ah, mas a senhora acabou de falar que a gente não tem que fazer acepção. Só que eu vou falar uma coisa. Casamento envolve ato sexual. Ato sexual envolve passar semente. Quando existe o ato sexual e o homem libera semente dentro da mulher, é uma aliança de intimidade e é uma aliança profunda feita diante de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ter aliança, nós podemos conviver e amar, mas não se aliançar com aqueles que não amam e não temem a Deus. Porque no momento que você faz aliança, você diz que vai seguir também os costumes deles. Eu namorei um rapaz há muitos anos atrás que não temia ao Senhor Jesus. E eu também não temia. Não era ainda serva do Deus Altíssimo. E eu namorei ele 5 anos e quase perto de se casar, eu conhecia Jesus. E ele não queria nada com o Senhor Jesus. Eu queria ler a Bíblia e ainda no namoro. Eu queria ler a Bíblia, ele não queria. Eu queria ir para a igreja, ele não queria. E eu comecei a ver que aquilo não ia dar certo. Porque os alvos já eram diferentes. Diz lá em 1 Coríntios, sobre o jugo desigual. Não é que Deus é tirano. Mas como é que ele pode permitir alguém que quer viver para Deus dividir o mesmo lar, a mesma casa e até se relacionar sexualmente com alguém que não quer Deus? Pode até dar certo, mas você não vai ter alguém que vai orar junto com você, que vai ler a Bíblia junto com você, que vai estar dividindo todas as áreas da vida com você.
Então a felicidade não é completa. E foi o que aconteceu aqui. Eles começaram a dar as suas filhas, e quando as suas filhas se casavam com os homens desses povos, elas tinham que morar com eles, e lá elas iam ter que adorar os deuses deles. Era misturar a adoração ao único Deus vivo com os deuses deles. Mas por que eles fizeram isso? Se eles eram povo de Deus. Sabe por quê? Porque eles não tinham aprendido que a arma de se manter longe da corrupção das trevas não é o esforço próprio, mas são as escolhas feitas em cima de um relacionamento íntimo e amoroso com Deus. Essa geração, o relacionamento deles com Deus era Deus lá no céu, eu aqui na terra, e vamos ouvir o que Ele tem para falar e obedecer na medida do possível. Era um relacionamento distante. Era um relacionamento que não conhecia o coração de Deus. E se eles não conheciam o coração de Deus, se eles não tinham um relacionamento pessoal de Deus, sabe como é que era o relacionamento desse povo? Vai aí, juiz, que foi separado por Deus. Vai lá e pergunta para Deus o que Ele quer e depois vem falar para a gente. E hoje tem muita gente se relacionando com Deus assim. Ô pastor, ô padre, vá lá, pergunta o que Deus quer e depois vem falar pra gente. É mais fácil, eu não tenho que perder tempo perguntando. Por isso que os gabinetes estão cheios. Aí vai gente lá, senta na frente do pastor. Que foi, meu filho ou minha filha? Tá passando algum problema? Tô. Eu vim perguntar ao senhor se eu devo namorar fulano. Sinceramente, se alguém chegar para mim, pastora, o que você acha? Você acha que eu devo namorar fulano? Eu vou até mostrar a luz da palavra de Deus, mas depois eu vou falar, por que você não sentou, leu a Bíblia, orou e perguntou para Deus? Porque o meu Deus fala, o seu é mudo? Na Bíblia tem resposta para tudo. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem ter um relacionamento de intimidade com Deus. Só que o mais grave de não ler a Bíblia, de não ter um relacionamento de intimidade com Deus, é exatamente isso. Porque se você não lê a Bíblia e não desenvolve um relacionamento entre você e Deus, quando você se vê numa situação em que você tem que escolher perseverar firme, você não consegue, porque você não criou em Deus uma estrutura de dependência dEle. Esse povo tinha aprendido a viver um relacionamento de rituais. Só que isso não foi suficiente para que eles se mantessem em santidade e em firmeza. Então eles se corromperam com os costumes mundanos. Quando você se relaciona num relacionamento de amor com Deus, pecar para você não é tanto faz. Pecar é magoar o coração de Deus. E quem em sã consciência quer magoar o coração do ser que você mais ama, que é Deus? Mas se você não tem esse relacionamento de amor com Deus, pecar para você tanto faz. É só depois pedir desculpa e fica tudo resolvido. E se você pedir perdão, Deus perdoa mesmo. Mas a questão não é pecar e pedir perdão. A questão é que pecar magoa o coração de Deus. E você ama tanto a Deus e vê que Deus te ama tanto que você não quer magoar o coração de Deus. Por isso que um relacionamento religioso, cheio de rituais, que não desenvolve uma intimidade diária com Deus, que não abre a Bíblia todo dia para ler, que não senta aos pés do Senhor e fala, Senhor, fala comigo,
Ministra ao meu coração, trabalha na minha vida. Bom dia, Senhor. Senta aqui no meu café da manhã. Eu estou indo para trabalhar. Vai comigo, Senhor. Eu tenho uma decisão importante para tomar no trabalho. Me dá a tua sabedoria, a tua direção. Me ajuda a criar os meus filhos. Me ajuda a me relacionar com o meu cônjuge, com o meu vizinho. Isso é um viver com Deus. Deus quer fazer parte de cada área da tua vida. Não só nos cultos. Quem vive só de culto não consegue descobrir, entender e conhecer esse amor de Deus, esse Deus amoroso. Então, na hora em que ele se vê tentado a se misturar com o que não é de Deus, ele não tem força para dizer não. Porque a religião não fortalece ninguém. O que fortalece é esse relacionamento com Deus. E quando você tem esse relacionamento de amor com Deus, então diante da liberdade de escolher ou não, você aprende a escolher não se render ao apelo deste mundo. Todo mundo mente, mas eu não minto. Todo mundo faz, mas eu não faço. O que tem? Eu não faço. Você é careta? Sou. Você é antiquada? Não, eu sou de Deus. Mas por quê? Porque eu amo demais a Deus para magoar o coração dele. É o evangelho do amor. Não é o evangelho, eu não vou pecar, não vou mentir, porque senão eu vou para o inferno. Isso é o evangelho do medo. E o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado no medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. O nosso relacionamento com Deus deve ser baseado em o quanto eu posso fazer Deus feliz, porque Ele foi capaz de dar o Filho dele na cruz por mim, e Ele me ama profundamente. Ele me deu olhos para enxergar, ouvidos para ouvir. Eu posso ver as flores, os pássaros, as montanhas, o céu azul. Eu posso comer, eu posso sentir o gosto da comida, eu posso andar, eu tenho uma família, Ele me deu tantas coisas, o quanto eu posso fazer Deus feliz, eu quero me relacionar com Ele. Esse é o evangelho do amor. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto de Juízes, é que o amor de Deus não é o amor da tirania. Deus não é tirano. É o amor do zelo, do cuidado e da proteção. Olha o que diz em Juízes 3, de 7 a 8 que nós lemos. Aqui diz que os filhos de Deus, os filhos de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor. Começaram a adorar imagens de escultura, baalins, postes ídolos. E isso magoou o coração de Deus. Quando fala que a ira do Senhor se acendeu, é porque Ele ficou magoado. E os entregou nas mãos de um rei ímpio, que é o rei da Mesopotâmia. Não é porque Deus é mau, toma lá da cá, vocês me magoaram, agora eu vou entregar a vocês a maldição. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Deus é bondade, Deus é generosidade, Deus é amor. Mas é que quando você escolhe andar por caminhos que não são de Deus, você sai de debaixo da proteção da mão de Deus e se coloca vulnerável aos ataques das trevas. O rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, que fala aqui, é um simbolismo, ele simboliza os espíritos malignos. Quando você diz não para Deus, quando você escolhe deliberadamente desobedecer a Deus e andar contrário à palavra de Deus, Deus não castiga você. Apenas Ele não pode mais te proteger, porque você escolheu se colocar nas mãos das trevas. Foi uma escolha sua. Então Deus não é tirano quando Ele fala, não faça isso, não é porque Ele quer que você seja uma marionete nas mãos dEle, mas é que Ele é tão soberano, tão onisciente, tão onipotente, tão onipresente,
que Ele sabe o que é melhor para você, e Ele vê aquilo que você não está vendo, e Ele sabe que se você tomar esse caminho hoje, lá na frente você vai se dar muito mal. Então Ele quer te proteger, Ele quer cuidar, é zelo, é carinho, é amor de pai. Abre lá em Romanos 6, deixa marcadinho em Juízes, abre em Romanos 6, versículo 2 a 14. Romanos 6, versículo 2 a 14. Olha o que diz. Lá no Novo Testamento. Romanos 6, de 2 a 14. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com Cristo viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. O que está dizendo aqui? Que aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e que morreu na cruz deliberadamente, ninguém forçou ele, ele escolheu morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, quando nós cremos que Jesus fez isso, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para viver em uma novidade de vida para a glória de Deus. Na força de Jesus Cristo. Na força de Jesus Cristo. Então nós não somos mais escravos do pecado. Não vivemos mais, eu pequei, não tem jeito, porque o pecado me domina. Ninguém mais que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida vive dominado pelo pecado. Você pode escolher já não ser mais escravo do pecado. E aí você passa a viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, na força e na dependência dele. Aqui em Juízes, voltando lá para Juízes, Deus sabia o que era melhor para aquele povo. Deus sabia que se eles aprendessem a escolher viver para Deus em santidade e amor,
Se eles aprendessem a ter um relacionamento de vida e amor com Deus, se eles aprendessem a andar na presença de Deus diariamente e pessoalmente, se eles aprendessem a obedecer e viver a palavra de Deus por amor e não por medo ou obrigação, eles não ficariam isentos de passar pelas lutas, mas eles aprenderiam a ter paz, alegria, esperança e força incomparáveis. Além de aprender a ter a firmeza de não se render aos convites e apelos das trevas. Isso é a mesma coisa para nós. Deus sabe que se nós aprendermos a ter um relacionamento com Ele, a andar na sua palavra, a andar no seu amor, nós não vamos ficar isentos de passar pelas lutas, mas em meio às lutas nós vamos aprender a ter paz sobrenatural, paz que vem dEle. Nós vamos ter uma alegria que vai além das circunstâncias, uma esperança que vai além das dores, uma força que vai além da fraqueza. E vamos aprender a ter firmeza, a não dizer sim para o mundo, mas a continuar dizendo sim para Deus. Deus não é um Deus tirano, mas é um Deus que aponta e ensina as suas verdades para que por essas verdades nós sejamos libertos das garras das trevas. Porque as trevas, quando ela escraviza um ser humano, ela leva esse ser humano a viver uma vida conturbada. Tudo é problema, só vive enrolado, só vive em meio a problemas, não tem paz no coração, não tem paz interior, não tem alegria para viver. A sua vida se torna sem gosto. E quando as verdades de Deus elas nos envolvem e tomam conta do nosso ser. Então esses laços, essas amarras das trevas, elas são destruídas e nós somos livres da escravidão do pecado. Então, nós não vivemos mais pecando. Lá em 1 João, vamos abrir lá em 1 João, lá no final da Bíblia. Estou caminhando para o fim. 1 João, carta de 1 João, capítulo 3, versículos 5 a 10, olha o que diz. 1 João, capítulo 3, versículos 5 a 10. Sabei também que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e em Jesus não existe pecado. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando nunca viu Jesus, nem nunca conheceu a Jesus. Veja bem, eu quero explicar para você. Há uma grande diferença entre pecar eventualmente e viver pecando. Eu peco. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas eu pecar eventualmente debaixo de pressão. Houve momentos que eu estava debaixo de muita pressão e muitos problemas, que eu acabei sendo agressiva com alguém, falando algo que magoou alguém. E quem nunca fez isso na vida? Quem? Mas a questão não é pecar eventualmente, é viver no pecado. A questão não é, como diz a minha sogra, de caju em caju, de vez em quando, muito raramente, você de repente contar uma mentira movida por uma circunstância e depois se arrepender e desfazer aquela situação, não ter vergonha de dizer que errou e pedir perdão. É uma coisa. Outra coisa é a pessoa viver imersa nas mentiras. Uma coisa, e você vai dizer, pastora, você está comparando mentira a um marido trair? Para Deus é a mesma coisa. Porque não existe pecadinho e pecadão.
Uma coisa que não é o certo é um marido ou uma esposa trair. Outra coisa é viver traindo e nunca se arrepender. Uma coisa é você, no momento de pressão, falar mal do seu patrão. E outra coisa é você viver falando mal dele. Uma coisa é, de repente, você bater de mau jeito no seu filho e até machucá-lo, né? De alguma forma, movido por um momento de estresse. E depois pedir perdão a ele, pedir perdão a Deus. E outra coisa é você viver espancando o seu filho. Uma coisa é você gritar no momento de estresse. Outra coisa é você viver gritando. É diferente. Porque a Bíblia diz, filhinhos, quero que não pequeis, mas se por acaso pecardes, se no momento você pecar, você tem um advogado, que é Jesus Cristo, diante de Deus, que intercede por vocês dia e noite. Mas não é porque nós temos Jesus intercedendo por nós, que nós temos carta branca para viver pecando, porque aquele que vive pecando nunca conheceu a Deus e nunca conheceu a Jesus. Porque pecar eventualmente não é mau testemunho, é humanidade. Viver pecando é um testemunho de alguém que nunca conheceu a Deus. Está entendendo a diferença? Uma coisa é no momento de estresse, você soltar um palavrão. Outra coisa é você viver falando palavrão, porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Uma coisa é no momento de estresse, você falar mal de alguém. Falar, que aquela pessoa tararará. Outra coisa é você viver falando mal dos outros. É diferente. É muito diferente. Porque quem conhece a Deus, conhece o amor. E aprende a amar as vidas segundo o coração de Deus. Se você conhece a Deus, você conhece o amor. Se você conhece o amor, como é que você que conhece o amor vai viver praguejando, murmurando, falando mal do outro, fofocando, fazendo intriga, desejando o mal do outro, ser egoísta, pensar só em si? Não pode. Então você não conheceu o amor porque não conheceu a Deus? Esse viver no amor de Deus é que nos dá sabedoria nas escolhas diante de Deus e dos homens. E é o que aquele povo lá em Juízes não tinha. Eles não conheciam o amor de Deus, por isso fizeram as escolhas erradas. E vez após vez, eles escolhiam a rebeldia. Por quê? Porque não se dispuseram a conhecer o Deus de amor. Jesus nos perdoa, é verdade. Ele nos purifica com seu pecado. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e pede perdão, os seus pecados são perdoados e apagados, e deles Deus não se lembra mais. É verdade. Mas não significa que a gente vai viver pecando, lembra? Quando aquela mulher chegou diante de Jesus e todos queriam apedrejá-la, e Jesus então começou a escrever no chão, e aí depois se voltou para aqueles que estavam com as pedras na mão para jogar naquela mulher que estava chorando ali no chão, e falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e um por um foi largando as pedras e indo embora. Então Jesus se voltou para aquela mulher e disse, mulher, cadê aqueles que te acusavam e queriam te apedrejar? Cadê eles? Eles foram embora. Então, mulher, nem eu tampouco te condeno. Parou aí? Não. Ele falou, vai e não peques mais. O que ele quis dizer? Aqui você aprendeu que o que você estava fazendo era pecado e magoava o coração de Deus. E pedras não iam transformar você. Mas eu que sou a pedra angular, a pedra viva, te transformo. Vai e não peque mais. A religião atira pedras. Jesus vem como pedra e te transforma. E aí você não peca mais naquela área. Isso é o operar de Deus nas nossas vidas. A gente vai, cada vez que a gente contempla o Senhor, de glória em glória, a gente vai sendo transformado à imagem dele, e a gente vai aprendendo a não pecar e a não cometer os mesmos erros. E a última coisa hoje que nós vamos ver
é que o amor de Deus envolve misericórdia. Misericórdia. É o evangelho do amor e da misericórdia. Vamos lá para Juízes 3 novamente. Juízes 3, versículo 9 e versículo 15, olha o que fala. No versículo 9 fala que eles clamaram ao Senhor. E o Senhor então levantou Otniel para trazer libertação àquele povo que tinha supostamente se arrependido. Deus é tão misericordioso que trouxe livramento a eles. Mas aí que diz no versículo 12 que eles voltaram a praticar o que era mal. E aí veio novamente a opressão maligna sobre a vida deles através de homens ímpios. Mas aí diz no versículo 15 que eles novamente clamaram e pediram perdão a Deus. E Deus novamente trouxe libertação. É um Deus de misericórdia. E eu pergunto, se Deus, que é Deus, Criador de todo o universo, Criador de todas as coisas, soberano, Rei dos reis, assentado num trono de glória, que detém com seu poder todas as coisas e sustenta pela sua palavra todas as coisas, é misericordioso. Quem é você para não agir com misericórdia? A palavra de Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Deus é o Deus que nos dá uma nova chance de nos arrependermos e clamarmos o perdão dele, rendido diante dele. Então Deus vem, ouve esse clamor de arrependimento sincero e nos livra das garras das trevas. Deus, ele não nos isenta de passar pelos vales, mas ele não nos deixa ser destruídos no meio dos vales. Esse povo passou pelos vales, mas quando eles se arrependiam e clamavam, Deus os livrava no meio dos vales, que eles mesmos se metiam. Olha a misericórdia de Deus. Eles passavam pela opressão de reis ímpios, porque eles desobedeciam a Deus e saíam debaixo da proteção de Deus, e eles mesmos se enfiavam nesses vales. Mas Deus é tão misericordioso que ele podia falar: vocês entraram, vocês saiam. Mas Deus não fazia assim. Vocês entraram, se arrependeram, eu vou livrar vocês no meio dos vales. Hoje nós passamos pelos vales, mas se nós clamarmos e nos rendermos ao amor de Deus, então o que vai acontecer? Ele vai trazer refrigério. Ele vai trazer refrigério a você. Ele vai trazer uma paz, um amor, uma alegria no meio do vale, e você não vai ser destruído. Abre lá em Salmo 23. Todo mundo conhece Salmo 23. Adesivo, chaveirinho, decalque, camiseta. Todo mundo conhece o Salmo 23. Mas vamos ler e vamos meditar nele. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que não se deve interromper, mas eu vou interromper. Já começa aí. O Senhor é o meu pastor. Ele não é o pastor do meu pastor. Ele não é o pastor do meu irmão. Ele não é o pastor do meu parente. Ele é o meu pastor. Isso já envolve um relacionamento entre você e ele. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes
Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Aqui não diz que ele tira você do problema. Aqui diz que em meio ao problema, ele te leva aos pastos dele para alimentar você e te fortalecer. Ele te leva para junto das águas que correm do trono dele, que trazem descanso e refrigério à sua alma. Continua aqui. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Continua aqui. Ainda que eu ande, significa que você pode andar pelo vale da sombra da morte. Por que não é vale da morte? Eu já falei isso, é sombra. Por quê? Porque o Senhor está fazendo a sombra dele sobre você. Lá, quando o povo de Deus passou pelo deserto, durante o dia, e uma nuvem à frente deles. Para quê? Para fazer sombra e o calor do deserto não matasse eles. E durante a noite, e uma coluna de fogo. Por quê? Para que os bichos peçonhentos e a escuridão e o frio enorme da noite no deserto não matasse eles. Eles estavam no meio do deserto. Deus não tirou eles do deserto, mas não deixou que o calor do deserto, que a escuridão da noite do deserto, que o frio intenso da noite do deserto e os bichos venenosos do deserto destruíssem aquele povo. O que significa isso hoje? É que nós passamos pelos meios dos desertos, mas o deserto tem sombra. Sombra da morte, mas não é morte, porque a sombra do Senhor não vai deixar você destruído. Por isso que fala, continuando aqui, porque é sombra, não temerei mal nenhum. Ainda que eu passe por esse vale, não vou ter medo, porque Deus está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. É a presença dele. Cajado fala da palavra dele. Eu li para uma conhecida da minha nora, na palavra, pelo WhatsApp eu mandei uma mensagem para ela, que na palavra, vara é sinônimo de palavra falada da boca. Vara é palavra de Deus. Então, cajado é palavra de Deus, e nada melhor do que a palavra de Deus para nos consolar no meio do vale. E aí fala aqui no versículo 5 de Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Significa que os adversários ainda estão ali. O livramento de Deus é no meio da adversidade. Ele prepara uma mesa com os alimentos que vêm de Deus, que é a própria palavra dele, que nos alimenta e nos fortalece, no meio da adversidade. Ele não te tira da adversidade, ele te alimenta, ele prepara uma mesa para você comer diante dos seus adversários. E ele unge a sua cabeça, diz aqui, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele traz sobre você o óleo que fala de unção de Deus, que despedaça todo o jugo, todo o peso destruidor que os adversários, que são os espíritos malignos, querem trazer sobre você. Então o seu cálice transborda. Cálice fala de um local onde se colocava vinho. Vinho aí fala do sangue de Jesus, que fala de vida. E o seu cálice transborda de vida de Deus. E aí o versículo 6 fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É no meio dos vales e da adversidade, no meio do vale da sombra da morte, e diante dos adversários, que são as adversidades, que você vai experimentar a bondade e a misericórdia de Deus.
Isso é o Salmo 23. Expressa o próprio Senhor Jesus, que é o pastor. Você lá lê no Evangelho de João, capítulo 10, que Jesus é o pastor, é o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. Um pastor que cuida de nós com zelo, que nos leva ao seu refrigério, que nos leva às suas pastagens, às suas águas de descanso, que nos consola em meio às adversidades. Então a misericórdia de Deus não é te livrar das adversidades. Porque nós estamos vivendo num mundo corrompido, num mundo que jaz no maligno, onde o amor está se esfriando. Não tem como ele te colocar numa bolha. Ainda que você não saia de casa, problemas podem acontecer dentro da sua própria casa. O sol nasce sobre justo e injusto. Ele nunca falou que você estaria imune a problemas. Mas ele falou que ele te levaria às suas pastagens, às suas águas de descanso, ao seu refrigério, ao seu consolo no meio dos problemas. A misericórdia de Deus vem sobre aqueles que confessam com sinceridade de coração os seus pecados. E então se deixa ser lavado pelo sangue de Jesus. Para Deus, entre aspas, tanto faz que você confesse ou não. O fato de você confessar os seus pecados diante de Deus não precisa ficar em confessionário, não. Nem ficar confessando para pastor, não. Você pode confessar diante de Deus. Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Eu magoei o teu coração. Eu quero restituir isso. Se eu fiz mal para alguém, eu vou para aquela pessoa e peço perdão. Sabe por que você precisa confessar? Para que haja saúde emocional sobre a tua vida. Porque quando você confessa os pecados, o sangue de Jesus te lava e toda a culpa é levada embora. E você não anda debaixo do peso da culpa. Você fica livre para ser feliz em Deus. Todo pecado pode ser perdoado se houver real arrependimento, um verdadeiro arrependimento. E tudo pode ser transformado pelo operar do amor de Deus. Deus é misericordioso, Ele dá uma nova chance a quem for. Pessoas falam, mas aquele cara que matou e violentou não sei quantas mulheres, vai lá para a prisão. Aí vai lá um, prega para ele, ele se arrepende, começa a ler a Bíblia e se torna um cristão. Ah, isso é injusto. Não, não é. Porque para Deus, o cara que violentou 10 mulheres e o cara que vive mentindo é a mesma coisa. Senão o que seria do ladrão da cruz? Se ele estava ali naquela cruz é porque ele tinha feito coisas horrendas. Mas ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, os teus pecados estão perdoados. Que não sejamos como esse povo de juízes. Que nós aprendamos a viver no amor de Deus, a conhecer o Deus de amor, a ter um relacionamento de amor com Deus, porque esse relacionamento de amor é a maior arma de guerra espiritual. Quando você tem um relacionamento vivo, pessoal e diário de amor com Deus, então você aprende a ser obediente a Deus. Você aprende a fazer as escolhas segundo o coração de Deus. Você aprende a andar na sabedoria de Deus. Você aprende a amar e a ter misericórdia do outro. Você aprende
a não se render aos apelos e princípios desse mundo corrompido. Amém? Igreja, homem e mulher de Deus, aprendamos a ter um relacionamento de amor, de evangelho de amor. Viva esse evangelho de amor. A igreja precisa voltar a ser uma igreja que vive o evangelho do amor. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero deixar aqui os contatos. Você que vai ouvir essa palavra através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp. Eu quero deixar para você o meu e-mail, o e-mail da Igreja Jardim de Deus é Jardim de Deus Pati. Tudo letra minúscula, juntinho, e o Pati é com Y no final. Jardim de Deus Pati. Esse Deus também é com D minúsculo. Jardim de Deus Pati, @gmail.com. Se você quiser nos encontrar no Facebook, é Jardim Regado, pastores José Arthur e Patrícia Moura. Você vai ver a foto dos pastores juntinhos. Jardim Regado. Se você quiser nos encontrar no WhatsApp, o contato é 21, código Rio de Janeiro 21, e o telefone é 98439 2720. 98439 2720. Se você quiser ligar, falar pessoalmente através desse celular, também ele está disponível. Código 21, Rio de Janeiro, 98439 2720. Também no Facebook nós temos uma página, Tesouros de Deus. Lá também tem muitas coisas tremendas. Se você quiser entrar em contato conosco, para nós doarmos CDs, nós não vendemos CDs, nós damos. Temos também apostilas que também são dadas, não são vendidas. De graça recebemos, de graça damos. Amém? Deus abençoe você, continue falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.